Fala galera, beleza? Paladino Monge na área, como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo do nosso quadro Vou de Qual Jogo? Fazia tempo que eu não fazia um quadro desse, né? Mas o importante é que nós estamos trazendo novamente mais um comparativo aqui. E hoje eu vou comparar dois jogos que tem como premissa aí a criatividade quando você está jogando para conseguir, através de palavras ou imagens, transmitir isso aos outros jogadores e assim você conseguir pontuar. Hoje eu vou comparar os jogos Dixit e Abstratos. Por que eu estou trazendo esse comparativo aqui? Muita gente pode estar pensando. Porque quando saiu o Abstratos e quando você senta na mesa para jogar a primeira vez, sem ter iniciado ainda a rodada, depois da explicação você acaba pensando, caramba, né? Parece ser um Dixit. E aí eu vou trazer aqui o comparativo para mostrar para vocês que esses dois jogos, eles se assemelham apenas nessa questão aí realmente de você abstrair algo para mostrar outra coisa. Mas na sua essência os dois jogos são bem diferentes. Então o primeiro ponto aqui que eles se diferenciam é com relação ao número de jogadores. O Abstratos ele joga de 2 a 4 jogadores, enquanto o Dixit ele joga de 3 a 6 jogadores. Então você vê que já tem uma diferença bastante aí. O Abstratos você pode jogar com 2 jogadores apenas. Já no Dixit, com 2 jogadores não funciona muito bem, você precisa pelo menos de 3 para você jogar. E aqui tem um detalhe também. O Dixit, quanto mais jogadores você tiver, melhor o jogo fica. No Abstratos, você consegue jogar com 2, com 3 e com 4 e você vai ter a mesma sensação. A única questão no Abstratos é que com 4 jogadores você vai ter uma pontuação maior e você vai ter mais formas ali para tentar descobrir o que cada um tentou fazer na sua vez. Outro ponto que esses jogos se diferenciam são sobre seus componentes. O Dixit, ele é um jogo basicamente de cartas, e as suas cartas são grandes, são cartas bem grandes, se eu não me engano é do tamanho tarô. Eu não lembro, faz tempo que eu não jogo um Dixit, mas se eu não me engano são do tamanho tarô, talvez um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então as cartas são bem grandes, deixando as imagens muito bonitas, belíssimas. Além disso, o jogo utiliza-se da caixa para ser a trilha ali de pontos de vitória, o que é bem legal. E nós temos ali também alguns marcadores para votação e alguns meeples também para você fazer a pontuação. Já no Abstratos, nós temos cartas e além dessas cartas nós vamos ter outros componentes que é utilizado no jogo. E o principal aqui é o kit para você construir, que você vai ter ali numa caixinha acrílica várias peças de madeira, além da caixinha acrílica, para você fazer a sua construção. Nós também teremos ali um outro kit para o jogador, que são pininhos nas cores dos jogadores, e uma trilha de votação. E o outro ponto que eu vou falar aqui é sobre o tempo de partida. E eu acho importante falar isso porque a questão do tempo de partida é devido ao uso do tempo real que o Abstratos tem. O Abstratos você joga uma partida inteira em torno de 20 minutos, jogando 4 rodadas. E é bastante rápido o jogo. Já o Dixit, geralmente você demora 30 minutos, podendo demorar um pouquinho mais se tiver mais pessoas. Vai depender muito aí do tempo que cada pessoa ali vai levar para avaliar a sua carta e assim dar a dica. Tem gente que dá a dica rapidamente, já está olhando o que vai querer colocar na mesa na vez dela, mas tem muita gente que pensa só na hora. Então o jogo gera realmente em torno ali de 30 minutos. Até mesmo porque o jogo termina quando alguém chega a 30 pontos, né? Não é o caso do Abstratos. O Abstratos aí você vai jogar 4 rodadas, quem tiver mais pontos de vitória ganha. Acho que o último ponto que eu quero colocar aqui, que talvez seja o mais importante passar para vocês, é a jogabilidade desses jogos. Ambos os jogos, os jogadores, eles vão estar ali com uma carta na sua mão, sendo que no Abstratos é uma palavra e no Dixit é uma imagem, e eles vão ter que criar algo ali para que os outros jogadores acertem. No Dixit, o jogador, ele tenta criar uma história, pode ser uma palavra, uma música, o nome de uma série, não importa, é bem livre, mas ele não pode fazer com que essa palavra seja muito óbvia, senão ele não pontua, e também não ser muito difícil também, porque se ninguém acertar, você também não pontua. Você tem que tentar um meio termo. E por causa disso, o jogo ele traz esse nível de desafio diferente, em que você tem que, ao olhar numa carta, observar o que pode fazer com que alguns jogadores não saibam o que você está falando, enquanto que outros saibam. E assim, eles acertem e você consiga pontuar. E dessa forma chegar aos 30 pontos lá e conseguir ganhar a partida. O Abstratos é completamente diferente,
porque ele pontua se você acertar e se acertarem também o que você criou. Então, o jogo ele te fala, faça o melhor possível para que todos acertem, porque se todo mundo acertar, você ainda consegue dobrar a sua pontuação. E ele ainda te fala o seguinte, ó, e tente acertar o dos outros também, porque se você acertar de todo mundo, você também pode dobrar essa pontuação. E isso é uma diferença imensa quando você está jogando o Dixit e quando está jogando o Abstratos. Só esse detalhe em que em um você quer que todos acertem, você precisa acertar de todos, e no outro você não quer que todos acertem, já deixa os jogos completamente distintos. A sensação que o Abstratos seria um Dixit cai por terra logo na primeira rodada, e você já vê que o jogo é bem diferente. Além de um ponto de que no Abstratos todo mundo joga em todas as rodadas. Você ali está criando e depois você está tentando acertar, sempre. No Dixit não, vai ser a sua vez que você vai fazer ali, dar a dica, e vai ter outras vezes que você vai tentar acertar. Claro que você está sempre pontuando também, mas você não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E isso também deixa o jogo bem diferente um do outro. Bom, gente, esses aí foram os pontos que eu achei importante para passar para vocês desses dois jogos. Eu vou fazer algo diferente aqui, geralmente eu faço aquela questão, se você prefere algum determinado tipo, você vai num jogo, se você tem algum outro tipo de perfil, você vai em um outro jogo. Mas aqui eu vou falar já o seguinte, você pode ter esses dois jogos na sua coleção, porque eles são diferentes em sua essência. O Dixit ele traz um desafio bem legal de você precisar dar dicas que não sejam óbvias e que não sejam difíceis. Ou seja, um meio termo. Isso é bem bacana, porque engana-se quem acha que você pegar um jogo e sempre conseguir dar aquele meio termo, dependendo da carta que você tem na mão, não é fácil. Às vezes tem uma carta de um coelho ali, você quer falar Alice no País das Maravilhas. E não pode, porque senão todo mundo vai em cima dela. Sem contar as cartas que os outros jogadores estão colocando ali, que às vezes atrapalha totalmente a sua dica. E o Abstratos, ele traz uma interação na mesa muito diferente, que é a interação jogo-jogador. Porque você tem um kit, precisa criar a cada rodada. E depois, numa segunda fase, existe a interação jogador com o objeto criado dos outros jogadores. Porque você precisa pegar e adivinhar o que os outros jogadores, ou dar um chute, ou realmente conseguir abstrair e acertar na lata o que o jogador criou através de palavras, muitas vezes complicadíssimas de você criar no mundo físico, como escuridão, luz, pensamento. Então é bem bacana. Então esses jogos são bem distintos e você pode ter sim os dois jogos na sua coleção, sim. Mas eu preciso falar, né? Vou de qual jogo? E aí eu vou falar para vocês que eu vou de Abstratos. Apesar do Dixit ter uma maior quantidade de número de jogadores, ou seja, no jogo base você já joga com 6, se você ainda comprar o Dixit Odyssey, você já jogar com 12, para mim o Abstratos ainda é um jogo que me surpreendeu e me dá um gosto de quero mais quando eu termino uma partida. E pelo simples fato que eu ponho a mão na massa, quando eu crio formas, quando eu olho uma palavra ali e eu preciso exercitar a minha criatividade. E isso me agradou demais. Como é divertido você pegar uma palavra, olhar aquelas formas geométricas e imaginar como você vai criar algo que remeta a essa palavra e que os outros jogadores acertem, porque você quer que eles acertem, todos, para você conseguir multiplicar os seus pontos. Além que ele traz níveis de desafios no jogo, coisa que o Dixit não traz. O Dixit ele tem expansões, você vai ter cartas ali, pode ser cartas difíceis, médias ou fáceis, vai depender que você tenha na sua mão. No Abstratos não, Abstratos você tem níveis de abstração. Você quer uma partida hiper difícil, já vai no último nível de abstração. Aí você vai fazer palavras no nível de infinito. E aí, cria uma forma para que funcione o infinito aí, meu amigo. Então, para mim, o Abstratos, ele traz partidas que são memoráveis. Eu consigo me lembrar praticamente de todas as partidas que eu joguei em Abstratos devido a essa forte iteração e imersão que tem na partida, quando você tem que exercitar a sua criatividade e pôr realmente, literalmente, a mão na massa e criar formas geométricas de palavras que não existem, formas no mundo físico, no mundo real. E isso é bem legal. É por causa disso aqui que eu escolho o Abstratos ao Dixit, mesmo o Dixit tendo mais jogadores. E esse é um ponto negativo do Abstratos, que eu preciso falar aqui, só são até 4 jogadores. Para você jogar com 6, você precisa pegar e
comprar uma expansão e assim você vai jogar com 6 jogadores, coisa que no Dixit não precisa. E é aqui que eu reforço novamente que você pode ter esses 2 jogos na sua coleção. Você pode ter para apresentar, mesmo que seja um logo depois do outro, ou um dia você apresenta Abstratos, outro dia apresenta o Dixit, porque quando o jogador jogar um, por mais que ele fale, esse não é aquele jogo lá que a gente jogou, você fala, não, não é. Quando ele sentar e jogar um e depois jogar o outro, ele vai ver que os jogos são bem diferentes. Mas aqui, como é um comparativo e depois eu dou a minha opinião, eu vou de Abstratos. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham ficado até o final aqui. Dá aquele like gostoso, compartilhe esse vídeo e até uma próxima. Beijo do Paladino. Fui!